O que a gente preparou para falar para vocês hoje? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de compensação de maneira geral, como é que é esse sistema de compensação, como ele foi criado, qual é o intuito dele, como é que ele funciona. Depois a gente vai falar das alterações específicas que ocorreram na norma no final de 2015. Essa 687 de 2015, essa resolução é de novembro do ano passado e alterou a 482. O número da resolução continua sendo 482, mas foi alterada, alguns textos foram alterados pela 687 de 2015 e começaram a valer em 1º de março desse ano. Então, é bastante recente essa atualização da norma. Depois a gente vai falar sobre todas as modalidades de geração distribuída. O que a regra permite, em termos negociais, que seja feito para a geração distribuída. Depois a gente vai falar também de alguns desafios que a gente ainda tem com relação à geração distribuída, alguns desafios que os novos entrantes no mercado vão enfrentar, que as empresas ainda vão enfrentar, e vamos mostrar algumas informações adicionais para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto e entender melhor como é que funciona. Bom, sobre o sistema de compensação de energia elétrica, ele é basicamente um sistema de troca de energia. Não é um sistema de venda, não é uma comercialização. Como é que ele funciona? Você tem uma unidade consumidora, a sua casa, que tem aquele quadro de energia, aquele quadro geral de distribuição, né, que é onde ficam aqueles disjuntores e tal, que tem para circuito de iluminação, atender os equipamentos da casa, chuveiro e tal. Você vai colocar uma geração distribuída, pode ser solar, pode ser eólica, pode ser qualquer fonte renovável, ou ainda cogeração qualificada. Então, você bota, por exemplo, painéis solares fotovoltaicos na sua casa, liga lá no quadro de energia, vai ter um disjuntor a mais que é para esse sistema, e aí o que vai acontecer é o seguinte, se num determinado momento, por exemplo, durante o dia, não tiver ninguém em casa e estiver gerando, é bem possível que o sistema injete energia na rede. Você não precisa ter baterias lá dentro da sua unidade consumidora para guardar essa energia. Você injeta essa energia na rede, o medidor, que vai ser trocado pela distribuidora, vai medir essa energia injetada, além de medir o consumo normalmente como ele mede hoje. Então, se, por exemplo, à noite você chega em casa e você quer consumir, você não está gerando, mas não tem problema. Você absorve da rede e o medidor vai medir esse consumo. O que você vai pagar no final do mês é basicamente a diferença entre o que você consumiu e o que você injetou. Essa é a filosofia da regra. É uma regra bastante simples, isso facilita para que os empreendedores entendam como é que funciona, facilita as regras para faturamento na distribuidora, facilita a questão de aplicação de impostos em relação à comercialização. Então, tem uma série de vantagens que podem fazer com que essa geração de pequeno porte seja bastante viável e, além de ser renovável, de ter efeitos importantes, interessantes para a natureza, é viável economicamente em muitos estados brasileiros. O que teve, então, de mudança nessa regra, que foi feita em 2012? Ela foi feita na 482 em 2012 e começou a valer mesmo no final de 2012. E aí, quando foi no final de 2015, teve uma alteração no sentido de ampliar as possibilidades, de ampliar o tamanho da geração que pode participar, ampliar uma série de facilidades para a inserção da geração distribuída, para a inserção desses painéis solares fotovoltaicos em telhados, por exemplo, pequenas eólicas, muito pequenas hidráulicas, esse tipo de geração. Aqui a gente vai apresentar uma lista com as principais alterações que a norma sofreu no fim do ano passado, começou a valer em março desse ano. Então, a primeira foi a ampliação das fontes. Antes, a norma dizia quais fontes podem participar. Eram solar, eólica, hidráulica, biomassa e cogeração qualificada. Agora, a norma diz que não pode ser qualquer renovável. Então, se tiver alguma renovável, por exemplo, maré motriz, o cara quiser aproveitar, pode aproveitar esse potencial e gerar energia elétrica e participar desse sistema de compensação. Teve também uma redefinição dos limites. Antes, a potência máxima que podia ser instalada era de 1 mega. Agora passou para 5 mega. Como é que são esses limites? A gente tem uma definição que é a de microgeração, que é de 0 a 75 kW. Esse valor de 75 coincide com o limite a partir do qual uma unidade consumidora qualquer é atendida em alta tensão. Se for acima de 75 e até 5 mega, é uma mini geração. A única exceção aqui é para a hidráulica. Para a hidráulica, o limite não é 5 mega, o limite é 3 mega, porque acima de 3 mega, o potencial hidráulico precisa de uma autorização para ser explorado como central geradora.
Além desses dois limites, também tem um limite, que é a potência de geração que vai ser instalada num determinado lugar, numa determinada casa, numa determinada indústria, num determinado terreno, é limitada à potência disponibilizada naquele terreno. E o que é a definição de potência disponibilizada? Para consumidores do grupo A, é a demanda contratada. Então, se o consumidor tem uma demanda contratada de 50 kW, ele pode botar uma geração de até 50 kW. Se ele quiser botar uma geração maior, uma geração de 100, ele pode? Pode, mas ele tem que solicitar um aumento da demanda contratada para 100 kW. Mesma coisa vale para um consumidor do grupo B, mas o consumidor do grupo B não tem demanda contratada. Então, a definição de potência disponibilizada para o consumidor do grupo B é a seguinte: é a multiplicação entre a tensão nominal de atendimento desse consumidor e a corrente de entrada do disjuntor de entrada. Então, a multiplicação entre esses dois valores, tensão e corrente, dá um valor de potência. E é esse valor de potência que é a potência máxima que pode ser colocada de geração distribuída naquela residência. Se quiser colocar uma potência maior do que o que está lá, ou seja, maior do que o disjuntor de entrada aguenta, pode colocar, mas tem que pedir um aumento da potência disponibilizada também para o consumidor do grupo B. Esses créditos duram até 60 meses. Então, se, por exemplo, num determinado mês, o consumidor consumiu 300 kWh e gerou 1.000 kWh, ele tem 700 kWh de excedente. E aí ele usa esses 700 kWh no mês seguinte, ou no outro mês, além de outras possibilidades de usar esses créditos que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas se sobrou para o mês seguinte, ele pode deixar, ele vai usando, vai sobrando todo mês, por exemplo, e ele tem até 5 anos para usar esses créditos. Se ele não usar dentro de 5 anos, ele perde esse crédito, e aí essa energia vai ser utilizada para diminuir a tarifa de todos os consumidores, vai para a modicidade tarifária. Além disso, a regra nova diz que tem que ter mais informações na fatura. Então, as distribuidoras, quando faturarem consumidores nesse molde do sistema de compensação, vão ter que mostrar direitinho quanto que foi gerado, quanto foi consumido, qual que é a percentual de créditos que aquele consumidor faz jus, quanto que foi que foi a fatura dele naquele mês, considerando a energia que ele gerou e injetou na rede. Todas essas informações a distribuidora vai ter que fornecer, ou diretamente na fatura, ou a regra também permitiu que ela fornecesse, por exemplo, na internet. Ela pode criar um aplicativo, pode criar uma área específica na página dela na internet para disponibilizar essas informações para esse consumidor, para que ele saiba o que ele está ganhando ao colocar essa geração distribuída. A partir de 2017, janeiro de 2017, todo o processo para acesso ao sistema de distribuição de uma geração distribuída no sistema de compensação vai ter que ser online. Então, assim, se o consumidor quiser, ele pode fazer todo esse processo, que a gente vai tratar daqui a pouco com calma, como é que é o processo, quanto tempo que ele demora para ser feito, o que tem que ser feito em cada etapa, a gente vai falar com calma. Mas só para vocês já saberem que a partir do começo do ano que vem, ele vai poder ser feito todo de maneira online. Esse é o segundo e último slide dessa batalha de modificações que foram feitas. Depois a gente vai para algo um pouquinho mais legal, um pouquinho mais interessante, que são os modelos, tá certo? Com relação a esses modelos, a gente criou 2 novos modelos, que são de condomínio e geração compartilhada, que são bem interessantes e podem fazer com que o sistema seja bastante viável para alguns consumidores que não tinham a possibilidade de colocar geração distribuída no seu telhado. Mas a norma não permite que tenha divisão de uma central geradora maior. Por exemplo, se quiser fazer uma geração compartilhada, que em geral vai ser uma potência um pouco mais elevada, essa geração compartilhada vai ter que ter respeitar o limite de 5 MB, que é estabelecido para mini geração. A norma não permite que você pegue uma central geradora, por exemplo, de 30 MB, e divida essa central em 6 de 5 MB. Isso é proibido pela norma. Além disso, e aí para evitar a caracterização disso como comercialização, porque a gente não quer que isso seja uma comercialização, justamente para evitar os problemas que a comercialização pode ter, as dificuldades e tal, e deixar o sistema mais simples, a regra não permite que seja feito pagamento do terreno no qual você vai colocar a geração distribuída de maneira proporcional à energia elétrica. A gente vai tratar direitinho de como é que funcionam todos os modelos, e aí eu volto nesse assunto aqui para poder explicar ele melhor. Daniel, você quer responder algumas perguntas? A gente já tem umas 30. Como a gente já tem bastante pergunta, então vamos responder algumas perguntas. Deixa eu só passar por mais
esses 2 pontinhos que a gente termina esses slides, e aí, antes de entrar nos modelos, a gente responde as perguntas. Essa última informação que a gente colocou aqui na tela é que esse consumidor pode ter que participar financeiramente de obras que sejam necessárias para o atendimento dele. Como que funciona isso? Isso vale para qualquer consumidor, com ou sem geração distribuída. Se para atender ele, se for um consumidor que não seja abarcado pela universalização, o consumidor que é abarcado pelo programa de universalização não paga. Mas outros consumidores, por exemplo, uma indústria que quer ser atendida com uma demanda de 100 kW, ela pode ter que participar financeiramente das obras necessárias para o atendimento dessa indústria, certo? Isso vale também quando for uma microgeração, ou uma indústria que vai colocar uma microgeração, ou uma unidade consumidora que vai ter só micro ou mini geração distribuída. Agora, para microgeração, as obras que forem exclusivamente em função da geração não entram no cálculo da participação financeira. Que obras são essas? Por exemplo, ajustes na proteção só pelo fato de que o que ele está colocando não é uma carga, é uma geração. Isso não entra no cálculo. Se for mini geração, entra no cálculo isso também, certo? E se for geração compartilhada, entra no cálculo mesmo que seja micro ou mini geração. Esse mesmo modelo de não pagar vale para medição. Se for uma microgeração, exceto geração compartilhada, o consumidor não tem que pagar a alteração no medidor. Lembra que no primeiro slide eu falei que o medidor vai passar a medir não só o que o cara consome, mas também o que ele injeta na rede. Então, esse novo medidor, que além de medir o que é absorvido médio tem injetado na rede, custa um pouco mais caro do que o medidor que está lá atualmente. Essa diferença no preço é paga pelo consumidor se for mini geração distribuída. Mas se for micro geração distribuída, não é paga por ele também, não. É paga pela própria distribuidora. E a gente simplificou vários aspectos da solicitação de acesso, do procedimento de acesso, que a gente vai tratar com calma em alguns slides. Vamos, então, para algumas perguntas. Vamos lá. Eu dei uma agrupada em algumas perguntas para a gente ficar, mas eu sei que algumas coisas você vai passar um pouco mais para frente. Então, eu queria começar com uma pergunta que foi feita pelo Gabriel Guimarães, que ele está perguntando o que conta para a classificação dentro dos limites de micro e mini geração? A potência instalada de módulos ou injetado de inversor? Ah, certo. Boa pergunta. O que a regra diz é o que vale a potência instalada. A 482 se limita a dizer que é a potência instalada. Mas tem uma regulamentação específica, por exemplo, para solar fotovoltaica. E aí essa regulamentação define que a potência instalada para solar fotovoltaica é o menor valor entre a soma dos módulos, da potência dos módulos, e a soma da potência dos inversores. Então, vamos para um exemplo. Se o consumidor vai instalar 10 módulos com uma potência de 260 watts cada, então dá 2.600 watts, né? 2,6 kW. E ele vai ligar esses 10 módulos na rede por meio de um inversor de 2,5 kW. Então, a potência instalada para esse consumidor é 2,5 kW, que é o menor valor entre os módulos, a potência dos módulos e a potência dos inversores. Depois dessa, a gente recebeu uma outra pergunta, também foi o Gabriel que fez, que ele está perguntando se sobre a execução de obras para mini geração distribuída, o acessante deve arcar inteiramente com os custos de adequação da rede e quais são os prazos que devem ser observados e resoluções pertinentes? Ótimo, então. Na conexão, o que deve ser observado é a resolução número 414 de 2010. Então, é só ir lá na resolução 414 de 2010, que é uma resolução bastante grande, mas ela tem uma seção específica que é participação financeira. Então, é só olhar direitinho nessa seção da participação financeira. Deixa eu explicar só rapidamente como é que funciona o procedimento. É o seguinte, na hora de fazer uma obra para atendimento de um consumidor, com ou sem geração distribuída, o que a distribuidora vai fazer ela vê quanto custa para fazer toda a obra. Desse custo total da obra, a distribuidora vai ser responsável por uma parte. Essa parte é calculada de acordo com uma formulinha estabelecida pela ANEEL, lá na resolução 414. Essa parte a gente chama de encargo de responsabilidade da distribuidora. Então, o que o consumidor vai pagar? Ele vai pagar a diferença entre o custo total da obra e o encargo de responsabilidade da distribuidora. Se esse encargo que foi calculado for maior, inclusive, do que o custo total da obra, o consumidor não tem que pagar nada. Se esse encargo for menor, ele paga a diferença entre o custo total da obra e o encargo. Lembrando que esse custo é sempre proporcional
a potência que ele está demandando. Tá? Então, se a distribuidora vai fazer uma obra que é maior do que é necessário para atendimento a esse consumidor, ele vai pagar só proporcional ao que ele vai contratar de demanda. Tá ótimo. Ainda voltando para essa situação de tamanho, de limites que a resolução coloca, o Paulo Correia está perguntando o seguinte: se o consumidor precisa de uma potência maior do que a demanda contratada, como seria o limite da potência da usina fotovoltaica instalada no caso de uma geração remota? Não entendi a pergunta. Você repete, por gentileza? Se o consumidor precisar instalar uma potência maior do que a demanda contratada, como seria o limite estabelecido pelas resoluções em sendo uma geração remota? Tá, ó, no caso da geração remota, o que acontece é o seguinte: o consumidor tem uma unidade consumidora, por exemplo, que tem 100 kW de demanda contratada. Essa é a potência disponibilizada para aquela unidade consumidora. Mas, por algum motivo, ele não vai colocar os painéis lá, ele quer colocar em outro local. Isso vai ser um autoconsumo remoto. Só que esse outro local onde ele vai colocar os painéis é uma unidade consumidora também, mesmo que não tenha consumo, vai ser tratado pela regra com as mesmas obrigações e os mesmos deveres que uma unidade consumidora qualquer. E aí, nessa outra unidade consumidora, a demanda contratada, ou a potência disponibilizada, melhor dizendo, vai ter que ser maior ou igual à potência instalada nessa unidade consumidora que tem, por acaso, só a geração. Então, vamos supor que ele precise colocar 200 kW de geração solar fotovoltaica para gerar o tanto de energia que ele precisa para atender essa unidade consumidora que está em outro local. Então, se ele precisa de 200 kW, ele for colocar uma potência instalada de 200 kW nessa outra unidade consumidora, que tem só a geração, ele vai ter que ter uma demanda contratada nessa outra unidade consumidora de 200 kW. E aí vai valer para ele a regra da participação financeira, como vale a regra da participação financeira para qualquer consumidor de 200 kW. Perfeito. Vamos fazer uma última pergunta nessa sessão, e aí você volta, certo. E depois a gente faz mais uma sessão de perguntas para também não ficar muito, a gente não perder a dinâmica. A Natasha, da Solar Grid, está contando para a gente que eles estão com um impasse em uma concessionária, Semar. Porque a concessionária está alegando que o cliente, mesmo sendo média tensão, precisa considerar o seu sistema como sendo de mini geração de energia, ainda que o sistema tenha menos que 75 kW instalado. Não, isso não está correto. Se o sistema tiver menos que 75 kW instalado, essa é a potência instalada, não necessariamente a de pico, a de pico pode ser inclusive maior que isso. Mas se a potência instalada for menor ou igual a 75 kW, é uma microgeração, mesmo que seja uma microgeração instalada numa unidade consumidora que é atendida em média tensão. Gente, a gente ainda tem várias perguntas para serem respondidas, a gente está agrupando elas por tema, mais ou menos. O Daniel agora vai voltar para a explicação dele, daqui a pouco a gente faz mais uma pausa para as perguntas que estão faltando. Ok, obrigado, Bárbara. Então, vamos continuar aqui. Eu trouxe para vocês um modelo de como é que funciona essa solicitação de acesso, o formulário que tem que ser apresentado para o consumidor, à distribuidora, quando ele for solicitar o acesso. Eu estou dizendo para o consumidor, mas evidentemente que se, por exemplo, esse consumidor contratou uma empresa para instalar para ele, é possível que essa empresa que vá apresentar esse formulário para o consumidor. Então, assim, o que acontece essa geração distribuída não vai poder ser instalada na unidade consumidora sem que a distribuidora tenha um acompanhamento, que ela acompanhe esse processo. E esse processo que ele deve ser iniciado pela solicitação de acesso. E aí, para essa solicitação de acesso, basta que o consumidor apresente as informações que estão nesses formulários aqui. Então, se for uma geração de até 10 kW, tem um formulário específico para ela. Entre 10 e 75, que é micro, superior a 10. Então, entre 10 e 75 é um outro formulário. E se for mini geração, ou seja, entre 75 e 5 mega, é um outro formulário. Vocês vão ver que é um formulário bastante simples, tem só algumas informações muito simples e alguns documentos que têm que ser apresentados. Por exemplo, a RT do responsável, um projeto, para o caso de mini geração, tem um projeto elétrico das instalações de conexão e o memorial descritivo, e algumas outras informações vocês vão ver aqui. É importante ressaltar que essa lista é uma lista exaustiva dos documentos a serem solicitados. A distribuidora não pode solicitar nenhum documento além dos que estão elencados aqui. Com relação ao ART, inclusive, interessante a gente até destacar que essa anotação de responsabilidade técnica vai ser emitida por um responsável
que foi considerado responsável para emitir essa anotação de responsabilidade técnica pelo conselho de classe. Não é a ANEEL, nem a distribuidora que diz quais são as profissões que podem emitir essa anotação de responsabilidade técnica. É o conselho de classe, ele que vai decidir. Se ele permite que uma profissão possa emitir essa anotação para esse tipo de projeto, então essa anotação pode ser apresentada para a distribuidora. Vamos ver direitinho como é que funciona todo esse processo. A gente já viu como é que é a solicitação de acesso, que é o primeiro passo no processo. Então, essa solicitação é basicamente apresentar esse formulário que a gente mostrou anteriormente. Depois que isso é apresentado, e aqui a gente vai apresentar nessa linha tudo que o consumidor tem que fazer e nessa linha tudo que a distribuidora tem que fazer. Então, se ele apresentou essa solicitação de acesso, a distribuidora vai emitir um parecer de acesso dentro de 30 dias. Esse prazo foi um dos prazos que foi reduzido na 687. Eu vou mostrar primeiro como era o processo antigo, só para ficar bem claro o que mudou na 687. Então, esse prazo era o prazo de 30 dias. A distribuidora emite esse parecer de acesso. Esse parecer nunca vai ser para dizer, olha, você não pode se conectar aqui. Esse parecer sempre vai ser, você pode se conectar. Agora, pode ser que sejam necessárias obras, eu vou precisar fazer isso daqui, preciso apresentar um cronograma das obras na rede de distribuição que vão ter que ser feitas, pode ser que sejam necessárias algumas explicações nesse sentido. Esse prazo de 30 dias, ele era para microgeração sem necessidade de obras. Depois que ela emitiu o parecer de acesso, o consumidor vai lá, compra e instala a geração. Depois que ele comprou e instalou, ele solicita uma vistoria para a distribuidora. Ela vai lá e faz essa vistoria. Ela tinha um prazo de 30 dias para fazer essa vistoria. E aí, depois que ela fez essa vistoria, se ela achou algum erro lá na casa do consumidor, alguma coisa que não estava em concordância com a solicitação de acesso, ela voltava lá para a empresa e fazia um relatório de vistoria que ela tinha mais 15 dias para entregar. Esse daqui é um dos problemas que a gente verificou, que às vezes a distribuidora ia lá, verificava um erro, fazia o relatório. E aí o cara consertava. Ela ia lá, verificava um outro erro que não tinha visto da primeira vez, ele consertava. E essa parte aqui ficava um ciclo que demorava muito tempo. Esse mesmo ciclo acontecia aqui também na solicitação de acesso. O cara fazia a solicitação, antes de ter aquele formulário que eu mostrei, e aí ela pedia alguns documentos. Aí o consumidor voltava, apresentava esses documentos. Aí ela pedia mais documentos. Ele ficava nisso daqui durante um tempo considerável. Isso foi algo que a gente também quis combater. Mas, então, depois que o consumidor regularizou todos os seus aspectos, que ela fez a vistoria, entregou o relatório e que está tudo regularizado, ela tem que aprovar o ponto de conexão, que é basicamente trocar o medidor. Você tem um medidor que mede só num sentido, vai ter um medidor que mede nos dois sentidos. Esse prazo que ela tinha era de 7 dias. Então, o prazo total para a distribuidora era de 82 dias para microgeração, que é a menorzinha, sem necessidade de obras na rede. Depois que essa conexão foi efetivada, aí a distribuidora cobrava lá na primeira fatura, normalmente, a diferença da medição, aquela adequação do custo de medição, que antigamente era cobrado tanto de microgerador quanto de mini. Hoje em dia, é só de mini. Microgerador não paga mais essa diferença na medição, certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês o que mudou e o tanto que essa regra ficou melhor. Esse parecer de acesso que a distribuidora tinha 30 dias para emitir, ela só tem 15 dias, se for microgeração distribuída, sem necessidade de obras na rede. Então, em 15 dias, ela emite esse parecer de acesso. A vistoria, que ela tinha 30 dias, agora ela tem só 7 dias para fazer. Esses dias são todos corridos, tá? Depois, ela tem mais 5 dias para entregar o relatório de vistoria. E tem uma coisa, ela só entrega esse relatório de vistoria se na vistoria ela detectou que tem algum problema. Se não tem, esse prazo nem existe, ela nem tem que entregar relatório de vistoria nenhum, porque não tem nenhum problema. Depois que ela fez isso, ela tem mais 7 dias para trocar o medidor. Então, o prazo total que a distribuidora tem, que era de 82 dias, caiu para 34 dias. Isso faz com que a conexão seja bem mais rápida, mais célere e mais fácil para o consumidor que quer botar geração própria, certo? A gente também trabalhou para tentar acabar com esse loop que eu mencionei aqui para vocês, que ela pedia um documento, depois pediu outro documento, agora todos os documentos estão lá na solicitação de acesso, naquele modelo que eu mostrei no slide anterior. E, além disso, a gente acabou com o loop da vistoria. A vistoria agora, no relatório que a distribuidora faz para a vistoria, ela tem que deixar claro todos os pontos que têm que ser modificados. Ela tem que fazer uma lista exaustiva dos problemas que ela achou na rede. Então, a vistoria ela só vai fazer 2 vezes. Da primeira, aí achou os erros. Se o consumidor consertou tudo que ela achou,
na segunda já não vai ter um erro novo, porque ela vai ter que fazer uma lista exaustiva desse erro. E o consumidor, se for microgeração distribuída, também não paga mais pelo ajuste na medição. Vocês vejam que o prazo a gente colocou aqui para a distribuidora. O consumidor não tem prazos, porque ele é o maior interessado, então ele faz no prazo que ele quiser. O único prazo que a regra coloca para o consumidor é, depois que foi emitido o parecer de acesso, para que ele solicite a vistoria, que ele faça isso dentro de 4 meses. Ah, mas o que acontece se ele não fizer isso dentro de 4 meses? Basta ele fazer uma nova solicitação de acesso, certo? Esse, então, é o procedimento de conexão de geração distribuída agora com a nova regra. Vamos, então, agora para a parte, a gente falou um pouquinho da parte técnica, de como é que é o relacionamento da empresa que vai instalar esse sistema com a distribuidora, ou do próprio consumidor com a distribuidora. Agora vamos falar dos modelos negociais de geração distribuída. Essa regra permitiu 4 modelos. Quais são esses 4 modelos? O primeiro, que é o que já existia antes, era geração junto à carga. É um consumidor que quer, no seu telhado, botar painel solar fotovoltaico, por exemplo. Ele tem uma carga, vai botar uma geração próxima à carga. Essa é a base da regulamentação. A resolução 482 foi feita basicamente para esse cara aqui. Mas permite também outras possibilidades. A gente imagina que esse é o que vai mais deslanchar, mas todos os outros são igualmente interessantes, cada um com a sua característica, com a sua particularidade. Uma novidade da 687 é essa de condomínios. A regra agora permite que os consumidores que moram num condomínio, pode ser vertical, pode ser horizontal, por exemplo, um prédio, coloquem a geração distribuída no alto desse prédio, por exemplo, e usem o crédito dessa geração distribuída para todos os condôminos, para cada um dos apartamentos, por exemplo, em porcentagens definidas entre os condôminos. Isso daqui é uma evolução da norma. Isso pode ser feito também, por exemplo, um condomínio vertical, um condomínio horizontal, desculpa, que tem mais área, e aí numa área comum ele coloca essa geração distribuída, liga na unidade consumidora condomínio, que é a unidade consumidora que tem os elevadores, a iluminação da área comum e tal, e o que foi injetado aqui dessa geração é distribuído entre os condôminos. Isso vale também, por exemplo, para condomínio comercial, um shopping, por exemplo, pode fazer isso. Uma outra possibilidade negocial é de autoconsumo remoto. O que é o autoconsumo remoto? É um consumidor que tenha mais de uma unidade consumidora no seu nome, de sua titularidade, naquela área de concessão. Então, atendido pela mesma distribuidora, todos aqui têm que estar atendidos pela mesma distribuidora, tá? Em todos os casos. Então, tem um outro consumidor atendido, uma outra unidade consumidora atendida pela mesma distribuidora no nome desse cara. Vamos dar um exemplo. Tem uma rede de supermercados num estado, por exemplo, em Minas Gerais, onde a CEMIG atua em quase todo o estado. Aí o consumidor tem tem uma área grande onde ele quer colocar a geração distribuída, por exemplo, num supermercado que ele tenha em alguma cidade de Minas, por exemplo, Uberlândia, e aí ele vai usar os créditos a mais que forem gerados aqui em outra unidade consumidora que ele tenha, por exemplo, em Belo Horizonte. E aí ele pode, então, usar os créditos que foram gerados numa unidade consumidora de sua titularidade em outra unidade de sua titularidade. Vale para CPF e vale para CNPJ. Agora, CNPJ vale também para matriz e filial, tá? Não precisa ser exatamente o mesmo CNPJ, pode ser matriz e filial também. E a quarta e última modalidade é de geração compartilhada. É um consumidor, um conjunto de consumidores que estão em áreas distintas, eles se unem em consórcio ou cooperativa e instalam uma geração distribuída. Esses consumidores que se unem no consórcio ou numa cooperativa e instalam a geração distribuída, vão instalar essa geração distribuída numa unidade consumidora que não precisa ter consumo, pode ser só geração, mas é numa unidade consumidora de titularidade do consórcio ou da cooperativa. E aí usam os créditos para os consorciados ou para os cooperados. Nos próximos 2 ou 3 slides, eu vou mostrar direitinho como é que funciona cada uma dessas modalidades. A geração junto à carga é muito simples, é aquela que a gente viu no primeiro slide. Então, o cara coloca uma geração junto da sua unidade consumidora, e aí o medidor dele vai medir o que ele injetou e o que ele absorveu da rede, ele paga pela diferença. Só isso. 1 kWh vale 1 kWh sempre, exceto para os casos em que um consumidor tenha postos tarifários, ponta e fora ponta, basicamente, né? Então,
Então, se o consumidor que tem ponto fora ponta, se ele gerou fora ponta, vai consumir o excedente na ponta, ele não tem a mesma quantidade de créditos. Essa quantidade de créditos é diminuída, já que na ponta a tarifa é mais cara, então ela é diminuída por uma relação que é a relação entre tarifa de energia. Agora, a tarifa de energia é uma componente da tarifa final, é a componente TE. Essa relação entre TE ponto fora ponta é em torno de 0,6. Para cada distribuidor é um valor, mas é mais ou menos em torno de 0,6. Então, um consumidor que gerou na ponta a mais do que o que ele consumiu na ponta, desculpa, fora de ponta, gerou a mais do que o que ele consumiu 100 kWh, ele vai ter 60 kWh para usar na ponta, certo? Se ele não tiver postos tarifários, é 1 kWh, vale 1 kWh sempre, certo? Para um condomínio, como é que isso é feito? Você coloca a geração distribuída na área comum do prédio, e aí tudo que ele injetar na rede pode ser usado para abater as faturas dos condôminos que participaram do sistema. Não precisa nem ser todos os condôminos. E aí reparem que eu disse, tudo que ele injetou na rede pode ser utilizado para abater as faturas dos outros consumidores. Para os próximos, para a geração compartilhada e para autoconsumo remoto, eu vou dizer, a diferença entre o que ele injetou e o que ele absorveu da rede naquela unidade consumidora, que vai poder ser usado para abater a fatura de outras unidades consumidoras. Aqui não é a diferença. Aqui, se o condomínio consumiu, a área comum do condomínio consumiu 1.000 kWh e a geração injetou 300 kWh, eu não tenho que, desses 300, primeiro abater o consumo da área comum do condomínio, não. Esses 300 eu posso dividir entre os condôminos que eu quiser. Quem vai definir isso? Qual condômino que ganha? É o condomínio que vai definir e vai dizer para a distribuidora a porcentagem, inclusive, de créditos que vai para cada um dos condôminos, certo? Para autoconsumo remoto é um pouquinho diferente. A gente tem uma unidade consumidora aqui, que pode ou não ter carga, e essa unidade consumidora, o titular dela, o responsável por ela, é o mesmo titular de outras unidades consumidoras aqui atendidas pela mesma distribuidora. Então, a diferença entre o que ele consumiu e o que ele gerou nesse ponto, ou seja, o excedente aqui, que é a diferença entre esses dois, ele usa para bater nas outras unidades consumidoras em porcentagens pré-definidas, certo? Ele pode alterar essas porcentagens sempre que quiser, mas desde que avise para a distribuidora com antecedência mínima de 60 dias. Deixa eu só mostrar como é que é mais o próximo modelo, que é o de geração compartilhada, e a gente para algumas perguntas. Pode ser porque a Bárbara já está me avisando que tem algumas ali. Tem só 5 páginas. Tem 5? Nossa, que bom. Para geração compartilhada, como é que funciona? Vários consumidores em locais diferentes, não precisa ser vizinho um de outro, não, se juntam para formar um consórcio ou uma cooperativa, e aí esse consórcio ou essa cooperativa vai ser titular de uma unidade consumidora, e os créditos gerados aqui, o que ele gerou aqui, menos o que consumiu aqui, ou seja, o excedente, é usado para abater o consumo de várias outras unidades consumidoras em porcentagens definidas pelo consórcio ou pela cooperativa, que é o titular daqui, certo? Vamos parar, então, um pouquinho só para a gente poder ver quais são as perguntas. A gente já está caminhando para o fim da apresentação, já mostramos todas as modalidades. Então, a gente vê essas perguntas e depois finaliza e termina de responder as perguntas adicionais, tá bom? Vamos lá, gente. A gente está com bastante perguntas sobre essas novas possibilidades de geração, mas antes de entrar nelas especificamente, eu queria voltar para umas perguntas que são do bloco anterior que você estava apresentando, que é sobre a mudança de prazo. E as perguntas não são nem necessariamente sobre os prazos, mas a gente está tendo muita pergunta sobre conduta da distribuidora. Então, eu vou sintetizar muitas que a gente respondeu, gente, e aí se a pessoa que fez sentir que a resposta não respondeu a sua pergunta, eu peço que mencione para a gente, porque a gente também está anotando o nome de quem está fazendo as perguntas. Tem muita gente perguntando ou comentando que as distribuidoras não estão cumprindo os prazos estipulados pela ANEEL. Nesse caso, como é que o cliente ou como é que a empresa que fez a instalação deve proceder em relação a procedimento para reclamação? Se a ANEEL, se existe alguma coisa que a ANEEL pode fazer nisso, como é que a ANEEL atua e
como é que fica, por exemplo, a questão da distribuidora ter que ressarcir o cliente por todo esse período, por exemplo, em que ele não conectou o sistema dele na rede? Certo. Então, desculpa. É muito interessante essa pergunta, e aí até nos dá uma chance de dizer para os consumidores e para as empresas que nos casos nos quais a distribuidora não esteja cumprindo os prazos, que é importante que seja feita uma reclamação na ouvidoria da distribuidora também, porque essas reclamações que são realizadas na ouvidoria da distribuidora são contabilizadas pela ANEEL, para que a ANEEL possa fazer suas programações, inclusive para fiscalização. Então, reclamem na ouvidoria da distribuidora e reclamem no teleatendimento da ANEEL. Tem algumas formas, pode mandar uma carta, pode entrar pelo site da ANEEL, vai num link que chama Fale Conosco, e aí tem um formulário que o próprio consumidor pode preenche esse formulário e registra uma reclamação. Uma outra forma de registrar essa reclamação é pela central de teleatendimento da ANEEL, pelo telefone 167. Evidentemente, isso é algo novo, é uma regra nova, então é possível que assim, a ouvidoria da distribuidora não esteja tão preparada para responder de pronto as dúvidas que o consumidor tenha e que, inclusive, até a ouvidoria da própria ANEEL não esteja tão preparada para resolver de pronto as dúvidas e os problemas que os consumidores estejam enfrentando. Então, é importante que vocês façam essa reclamação para que as nossas ouvidorias possam se preparar, nossa, que eu digo, da ANEEL, e inclusive a ouvidoria da distribuidora também possa se preparar cada vez melhor, e também para que essa reclamação fique registrada na ANEEL, que a agência utiliza isso como insumo para programar suas fiscalizações futuras. Então, quanto mais reclamação tiver, mais a agência vai ver quais são os problemas que a sociedade está tendo para poder atuar melhor nos problemas que são os mais pronunciáveis e os mais sofridos pela sociedade. Então, reclamem na ANEEL sempre que tiver um problema desse. E reclamem na ouvidoria da distribuidora também. Com relação a ressarcimento, a regra não prevê que o consumidor seja ressarcido porque a distribuidora atrasou ou deixou de cumprir algum prazo. Agora, a regra de maneira geral da ANEEL, prevê que a distribuidora seja penalizada se ela não cumprir algum prazo que a agência tenha estipulado. Então, é importante que vocês reclamem para que a agência possa verificar a necessidade de fiscalizar e aí fiscalizar para que as distribuidoras possam cada vez mais se adequar aos prazos estabelecidos pela agência. Certo? Vamos lá, então, agora sobre as perguntas que estão bem relacionadas a esse tipo que a gente estava falando mesmo. Muitas pessoas também perguntaram se é possível ter uma instalação de sistema que envolva múltiplos CNPJs e CPFs. Então, a regra da geração compartilhada permite que você tenha vários CNPJs ou vários CPFs. A ANEEL não determina como é que é a regulamentação para se constituir uma cooperativa. Eu não sei, acho que não, mas não sei se a cooperativa, pela regulamentação específica da cooperativa, permite que você tenha CNPJs misturados com CPFs numa mesma cooperativa. Se permitir, a ANEEL não entra nisso. Se o consórcio permitir, a ANEEL não entra nisso. O que a ANEEL disse precisa ser um consórcio ou uma cooperativa, mas aí tem que ser seguida a regra de consórcio e de cooperativa específica que não é estabelecida pela ANEEL, certo? O Rafael Pereira Santos perguntou se, em caso de um CNPJ com várias unidades consumidoras independentes, em áreas não contíguas, o limite de potência para a instalação de cada unidade consumidora é tratado de forma independente. Então, você tem vários... você quer saber, então, pelo que eu entendi, se uma pessoa que é titular de mais de uma unidade consumidora pode ter mais de uma geração distribuída e cada uma de até 5 mega. É isso sim. Então, um consumidor pode ter mais de uma geração distribuída. Então, por exemplo, se tem um consumidor que é atendido em Belo Horizonte, que é a área da CEMIG, por uma unidade consumidora, e quiser nessa unidade colocar 5 mega, ele pode. Se ele quiser botar 5 mega numa outra unidade, numa outra cidade, também atendida pela CEMIG, ele pode botar 5 mega. O 5 mega é um limite para um sistema de micro e de mini geração distribuída. Um titular, se tem mais de uma unidade, pode ter mais de um. Não tem problema nenhum. O que não pode é dividir uma central maior em várias pequenas. E isso a agência tem reforçado bastante, frisado bastante, que a agência quer que o limite de 5 megas seja, sim, respeitado. Que não seja assim, vamos fazer, então, uma de 30 megas, colocar uma rua no meio, então está resolvido. Não, não está resolvido, não pode. O limite de 5 megas é um limite que deve, sim, ser respeitado.
É lógico que a agência não está querendo dizer que uma área que tenha uma possibilidade de colocar uma geração de 30 mega não deva ser aproveitada. Claro que sim, qual que é o problema? Mas que seja aproveitada como uma usina de 30 mega, respeitando as normas que valem para usinas de 30 mega. Acho que foi também do Rodrigo, depois ele perguntou se para um projeto acima de 75 kW, no modelo alto consumo remoto, mesmo que o consumidor final seja do grupo B, a distribuidora tem o direito de cobrar demanda contratada no local da injeção ou custo de disponibilidade? Sim, cada unidade, o local onde está a injeção é uma unidade consumidora. Então, se é uma unidade consumidora, se for uma unidade consumidora que precisa de uma potência de 200 kW, por exemplo, vai ter que ter uma demanda contratada de 200 kW, mesmo que os créditos vão para outras unidades consumidoras e essas outras do grupo B. As outras unidades que são do grupo B não vão modificar em nada, continua normal, não precisa contratar nelas. Mas na unidade onde está a geração de 200 kW, tem que ter uma demanda contratada de 200 kW. Agora, é importante, nesse caso, ressaltar, Bárbara, que quando os quilowatt-hora que foram gerados nessa unidade do grupo A, que tem uma tarifa mais baixa em termos de energia em real por megawatt-hora do que uma do grupo B, vão valer a mesma quantidade nas unidades do grupo B. Não sofre uma relação entre tarifas, se forem gerados no mesmo ponto, certo? No mesmo posto tarifário. Como o grupo B não tem posto tarifário, se você gerou 300 kWh no grupo A, fora ponta, você tem 300 kWh para consumir nas do grupo B. Se você gerou 100 kWh na ponta do grupo A, você tem 100 kWh para consumir nas do grupo B, certo? Sem aplicar a relação entre tarifas. O pessoal da Air Climatização está perguntando se eles podem instalar um sistema fotovoltaico maior do que a demanda contratada pelo cliente. Podem, desde que aumente a demanda contratada pelo cliente. E aí também o pessoal tá perguntando a questão de como é que fica o ICMS nas usinas instaladas que têm acima de 1 megawatt. Ótima pergunta. A gente tem um slide agora mesmo para falar sobre ICMS. Eu posso responder depois? Pode ser. Então, tá bom. A gente continua ou termina os slides? Vamos terminar os slides? Vamos então só terminar os slides, que eu já posso responder essa pergunta e aí a gente já responde as outras. Tá bom. Né? Beleza? Obrigado. Então, o próximo slide é dos desafios. E, evidentemente, um dos desafios que a gente vai tratar é de ICMS nessas novas possibilidades. Então, o primeiro desafio que a agência entende que é muito importante é o de divulgação. Então, a gente conta com vocês que estão assistindo a essa transmissão para que divulguem isso o máximo possível. O link vai ficar disponível, então que divulguem depois dessa gravação no YouTube, para quem quiser entender melhor sobre o sistema, para que isso se torne cada vez mais uma realidade no nosso país. Uma outra dificuldade que a gente verificou que o pessoal tem enfrentado é com relação ao financiamento. Evidentemente, a ANEEL não atua nessa área, né? O Ministério tem um programa de incentivo de geração distribuída, que tem tentado verificar possibilidades de financiamento específicas para a geração distribuída. Tem algumas instituições que já têm estudado quais são as possibilidades de financiamento, já têm tentado entender, tentado ter conversas com essas instituições de financiamento para poder ter linhas específicas para a geração distribuída. Então, a gente acha que isso aqui deve ser melhorado no futuro próximo. E a terceira, e talvez mais importante, o terceiro talvez mais importante desafio que a gente tem enfrentado é do ICMS, principalmente nas novas possibilidades. Isso por quê? Porque a regra do ICMS, que está no... Desculpa, que foi desenvolvida pelo Confaz, é a seguinte, que se aplica ICMS sobre tudo que foi absorvido da rede. Por exemplo, numa unidade consumidora que tem geração distribuída no próprio local, se no final do mês ele consumiu 500 kWh e gerou 300, a regra da ANEEL diz que ele vai pagar para a distribuidora por 200 kWh, que é a diferença dos 500 menos os 300. A do ICMS diz, não, o ICMS incide sobre todos os 500, certo? No entanto, teve um convênio, que é o convênio número 16 de 2015, que diz o seguinte: alguns estados que aderirem a esse convênio podem cobrar ICMS só sobre a diferença, ou seja, só sobre os 200 kWh. E aí, já tem uma série de estados, esse mapinha aqui tem 17 estados, mais 3 entraram, então a gente tem 20 estados, mais 4, Sergipe também, né? Então a gente tem mais 21 estados, 20 estados e o Distrito Federal. O último foi Sergipe? Sergipe.
Só faltam, então, 6 estados para poder completar aqui. Então, mais de 80% da população brasileira já vive em áreas nas quais a cobrança do ICMS é só sobre a diferença entre consumo e a geração. Agora, a regra do ICMS foi de antes da modificação da resolução. E aí ela diz o seguinte, isso se aplica, a incidência só sobre a diferença, só sobre os 200 kWh, se aplica quando o cara consome e gera no próprio local, ou ele gera em outro local do qual ele seja titular e vai consumir num outro local, onde ele também é titular. Ou seja, só vale para consumo no local e autoconsumo remoto. Então, essa regra, a priori, de uma leitura fria do texto, não valeria para geração compartilhada ou condomínios. É possível que a interpretação do CONFAS seja de que vale assim, por exemplo, a geração compartilhada, se ele entender que como os condôminos, os consorciados e os cooperados são partes da cooperativa ou do consórcio, e aí poderia se aplicar. Agora, quem deve responder bem a essa pergunta é o CONFAS e as secretarias de Estado da Fazenda. Então, em cada estado, vocês têm que atuar junto à secretaria para poder saber como vai se aplicar o ICMS sobre geração compartilhada e sobre condomínios. Além disso, tem um outro problema, que aí foi a pergunta que a gente recebeu, não me lembro, desculpa, do nome. E se tiver mais de 1 mega? Isso por quê? Porque a regra anterior limitava a mini geração a 1 mega. E aí, esse convênio do CONFAS, que falou pode cobrar só sobre a diferença para consumo local ou autoconsumo remoto, vale até 1 mega, que era o limite anterior. Para geração distribuída entre 1 e 5 mega, a gente não sabe como é que vai ficar. Precisa ver na Secretaria de Estado da Fazenda e com o CONFAS. Em Minas Gerais, especificamente, tem uma lei que diz que a cobrança deve ser só sobre a diferença. A lei do Estado de Minas Gerais é um pouco mais abrangente, o texto da lei. Então, é possível que a interpretação lá talvez já seja diferenciada. Mas isso é algo que a ANEEL não tem competência para estabelecer, e que quem deve estabelecer é o CONFAS e a Secretaria de Estado da Fazenda. Quem tem mais propriedade também, inclusive, para poder explicar se aplica ou não, são eles. A gente trouxe aqui, só para finalizar, um slide com informações adicionais, e aí no intuito de tentar vencer aquele primeiro desafio que a gente disse, que é a da divulgação. Se vocês entrarem no site da ANEEL, em anel.gov.br/geração distribuída, sem acento, sem cedilha, sem nada. Geração distribuída, você cai nessa página aqui, que tem algumas informações sobre geração distribuída, tem um link para a resolução, tem um link para você clicar e acessar uma planilha do Excel com quais geradores já estão conectados no sistema hoje, qual geração distribuída que já está, com algumas características dela. Esse link aqui tem um delay na atualização, mas já tem uma quantidade bastante grande de sistemas lá informados. Hoje em dia, a gente está com 4.060 sistemas instalados na última contagem que foi feita. Mais embaixo dessa mesma página, anel.gov.br/geração distribuída, tem um link com informações. Esses links aqui são muito interessantes. Então, eu vou só, para a gente terminar, passar rapidamente sobre cada um deles, só para dizer o que é. Esse primeiro aqui é um caderno temático sobre micro e mini geração distribuída. Ele tem exemplos de como é que funciona o faturamento para alguns modelos específicos de geração distribuída. Vale muito a pena para empresas que estejam trabalhando nessa área, ou que queiram trabalhar nessa área, para que possam entender melhor do assunto, possam saber como é que funciona. Esse segundo link aqui é um guia de microgeradores fotovoltaicos. O público dele é um público que ainda não tem o conhecimento da norma e que quer saber como eu faço para ter uma geração solar na minha casa. E aí ele é um link bem interessante, tem uma página online muito legal, com bastante umas figuras, algo muito didático, muito bem explicado. Foi feito pelo Instituto Ideal, teve o apoio da ANEEL, mas foi feito pelo Instituto Ideal, e tem informações muito interessantes para serem divulgadas, inclusive, junto aos consumidores, aos potenciais clientes de empresas que estejam trabalhando nessa área, para poder mostrar para eles, olha, isso existe, isso é uma realidade, está aqui como é que funciona, se você quiser entender melhor. Tem um guia muito semelhante ao anterior também para eólicos, certo? Microgeração eólica. Depois tem também um guia de perguntas e respostas, e aí feito pela ANEEL, esse voltado para o mesmo público do caderno temático.
que é quem já tem conhecimento no assunto e quer esclarecer dúvidas específicas. Vale a pena dar uma lida lá e verificar, se alguém tiver alguma dúvida, se já não tem essa pergunta lá, certo? Depois a gente tem só mais outros 2 links, são da resolução e do PRODIST. A resolução é que diz quais são as normas gerais, como é que funciona, e os procedimentos estão lá no módulo 3 do PRODIST, mais especificamente na seção 3.7 desse módulo 3, certo? Como o Matar já tinha mencionado, aqui pus só uma setinha para lembrar do caderno temático, como o Matar já tinha mencionado, a ANEEL acredita muito nisso e vai instalar sistemas solares fotovoltaicos no seu telhado, uma parceria com a GIZ, dentro de um programa de eficiência da SEB, e a intenção da ANEEL é instalar 510 kW. Então, vai ser uma mini geração distribuída no telhado da ANEEL. Está aqui bem bonitinho para quem quiser depois ver a fotinha da maquete. Certo? Era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que não tenha me delongado muito, e vamos responder mais algumas perguntas, se tiver aí. Obrigado. Tem uma pergunta até no meu WhatsApp. Que bom! Canal privilegiado. Então, gente, eu até fiz um comentário. Acho que você podia voltar, Daniel, naquele slide em que você vai elencando as mudanças que teve entre a 482 e a 687. Pode ser um slide bom para o pessoal, para ficar aí para o pessoal. Esse aqui? Isso. O logo depois. Esse é a mudança 482, 687. Tem mudança, e tem a mudança do procedimento isso. também. Esse? Bem, gente, a apresentação do Daniel, ele terminou a apresentação de PowerPoint dele, agora o nosso foco vai ser ficar respondendo as perguntas. Queria agradecer as mais de 300 pessoas que estão acompanhando com a gente online. E aí, a gente tem uma pergunta. Mari, tá funcionando para você? Ah, tá. Para mim caiu. O pessoal está perguntando sobre o modelo de autoconsumo remoto. Observando a vedação da vinculação do pagamento de reais por quilowatt-hora, é possível uma central geradora arrendar seus equipamentos a uma rede de lojas por um valor fixo e sem que as lojas, no caso do consumidor, sejam o titular dessa unidade de geração, bastando a comprovação da posse desses equipamentos? Ótima pergunta. Essa pergunta é muito boa, que nos dá a possibilidade de esclarecer melhor como é que é essa vedação. A vedação, a que se refere à norma, é a seguinte, que é proibido alugar, arrendar terrenos, imóveis, terrenos, lotes e tal, cujo valor do aluguel, do arrendamento, seja proporcional à energia, ou seja, em reais por megawatt-hora ou por quilowatt-hora, né? Isso não pode para não se caracterizar como uma geração, como uma comercialização. Essa vedação da norma, a vedação explícita que está lá na norma, é com relação ao imóvel. Isso por quê? Porque o titular da unidade consumidora, onde está a geração distribuída, é quem recebe os créditos. E para ser o titular da unidade consumidora, ele tem que comprovar para a distribuidora que ele alugou, ou é dono, ou alguma coisa assim, daquele imóvel, né? Então, se ele tem que comprovar isso para a distribuidora, isso vale para qualquer consumidor, com ou sem geração distribuída. Você, quando vai solicitar que a fatura de energia de uma unidade consumidora esteja no seu nome, você tem que levar lá o contrato de aluguel ou algum documento que comprove que você é o dono daquela casa, daquele terreno e tal. Então, a mesma coisa vale para uma unidade que tenha, por exemplo, só geração distribuída. Mas o que você tem que apresentar para a distribuidora é um documento que comprove que você tem a propriedade ou a posse daquele imóvel, né? Você alugou e você vendeu. Nesse documento, o aluguel do imóvel não pode ser em real por quilowatt-hora. Agora, a norma não explicita como que deve ser o relacionamento do consumidor com o dono dos equipamentos de geração. Uma analogia que a gente gosta de fazer é a seguinte: se tem, por exemplo, uma televisão na sua casa, essa televisão consumiu energia elétrica, quem é o responsável por pagar por aquela energia elétrica que foi consumida pela televisão na sua casa é você, que é o titular daquela unidade consumidora, independente de você ser o dono ou não da televisão. A mesma coisa vale se tiver um painel solar fotovoltaico na sua casa. Se tiver um painel solar fotovoltaico na sua casa, quem tem os créditos daquela geração é você, titular daquela unidade consumidora, não o dono dos painéis.
Isso permite que sejam feitos contratos, por exemplo, de leasing, de aluguel de painéis, esse tipo de coisa, para poder permitir que o mercado se desenvolva de uma maneira um pouco mais dinâmica. Esse contrato de aluguel dos painéis não é um contrato que é apresentado para a ANEEL, nem apresentado para a distribuidora, nem nada. É um contrato entre as duas partes. Só é importante que esse contrato de aluguel dos painéis não se configure como uma comercialização de energia elétrica, porque a comercialização é vedada para consumidores de baixa tensão, por exemplo. Alguns consumidores podem comercializar energia elétrica, comprar energia elétrica de quem quiser. Mas não é o caso dos que são atendidos pelo sistema de compensação de energia elétrica. Então, se ele participa do sistema de compensação, ele não pode comprar a energia de quem ele quer. Então, ele não está comprando energia. É só importante que esse contrato, que é um contrato de aluguel do equipamento, seja um contrato que não se caracterize como um contrato de venda de energia. Lembrando que esse contrato não é um contrato que é apresentado para a distribuidora. O que é apresentado para a distribuidora é o contrato de aluguel do imóvel. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas eu fiz uma volta porque queria esclarecer isso tudo. Ficou ótimo. Já que a gente está falando de autoconsumo remoto, o pessoal está perguntando também, sobretudo o Jandres, se o autoconsumo pode ser entre CNPJ e CPF. Não, o autoconsumo tem que ser, o titular tem que ser, por exemplo, tem duas unidades consumidoras, uma com geração e a outra que vai receber o crédito, ou outras duas que vão receber o crédito. O titular tem que ser o mesmo das três. E o titular tem que ser o mesmo CNPJ, evidentemente vale matriz filial, ou o mesmo CPF. Não tem como ser um CNPJ numa unidade consumidora e o CPF na outra, porque esses são titulares diferentes. Se são titulares diferentes, não dá para participar do autoconsumo remoto, mesmo que o cara do CNPF seja um dos acionistas da empresa do CNPJ. Nesse sentido ainda, o Luciano está perguntando se o limite da geração para o sistema no autoconsumo remoto é o limite da demanda do local em que o sistema foi instalado ou pode ser a soma das demandas? Então, para autoconsumo remoto, para geração compartilhada e para uso no local, é o limite do local. Então, não é a soma das demandas. Para condomínios, que a gente chama na norma de empreendimentos de múltiplas unidades consumidores, é a soma. Certo? Então, para condomínios é a soma sim. Para os outros, não. É no local, tem que ter uma demanda, e aí essa demanda é a que limita a potência que vai ser instalada naquele local. Aproveitando que você falou de condomínio, o Marcelo Leite perguntou para a gente se, num caso de condomínio, todos os participantes vão ter um medidor trocado para bidirecional ou apenas o responsável pela injeção de energia. Ah, não. Só na unidade consumidora onde está a geração. Então, se é a unidade condomínio, por exemplo, tem um medidor lá que é só do condomínio. É esse que vai ser trocado. Quem recebe os créditos não tem medidor trocado nenhum, não. Porque a recepção dos créditos é apenas virtual, né? Não tem uma medição física lá. Então, tanto para autoconsumo remoto, quanto para geração compartilhada, quanto para condomínios, só na unidade onde está a geração que o medidor muda. Para as outras, não muda absolutamente nada. Só a fatura. O Douglas Rezende perguntou se é possível alterar a unidade consumidora titular do empreendimento de unidades consumidoras depois da implementação do empreendimento. Se é possível alterar a titularidade? Sim, é sempre possível alterar a titularidade. É o mesmo procedimento para alterar a titularidade de qualquer unidade consumidora. O Tiago Epifânio está perguntando o seguinte: quando a gente fala de compartilhada, né, da geração compartilhada formada por um consórcio ou por uma cooperativa, caso um dos cooperados não utilize 100% de seus créditos destinados, esses créditos vão se acumular para o cooperado ou eles vão ser divididos para os outros cooperados? Ótima pergunta. Então, a cooperativa vai dizer qual que é a porcentagem de créditos que vai para cada consumidor, né? Uma vez definida essa porcentagem, então vamos supor que foram gerados 1.000 kWh e que vai 10% para cada um. Então, cada consumidor vai ganhar 10%, ou cada cooperado, cada consorciado vai ganhar 10% do total, então vai ganhar 100 kWh. Mesmo que ele não tenha consumido 100 kWh, esses 100 são dele. Então, uma vez atribuído para ele, fica para ele, e aí ele tem até 60 meses para usar esse crédito. Certo? Ok. O Arthur Ferraz está perguntando qual a capacidade máxima que ele pode injetar em um poste de média tensão. Então, isso quem vai fazer esses estudos para ver o que a rede aguenta, se precisa mudar alguma coisa ou outra, é a distribuidora por caso específico. O
que ele tem que se atentar é que ele vai precisar contratar uma demanda ou ter uma potência disponibilizada no ponto de consumo dele. O que acontece lá no poste é com a distribuidora. Ok. Luiz Pacheco está perguntando para a gente se, em caso de instalação de sistema de mini geração de 100 kW, existe a necessidade de reenquadramento da unidade consumidora para atendimento em média tensão. Existe, porque para colocar uma mini geração de 100 kW, ele vai pedir um aumento da demanda contratada como carga para 100 kW. E se para 100 kW tiver que ser alta tensão, porque em geral a alta tensão é de 75 para cima, mas há algumas exceções, né? Se tiver que ser alta tensão, então ele tem que mudar a unidade consumidora para alta tensão. E aí, voltando um pouquinho naquela questão do descasamento, né, agora entre a 687 e o Confas, o Chico Maelo está perguntando para a gente se seria aceitável, por exemplo, ele dividir uma usina de 5 megawatts em 5 usinas de 1 megawatt para conseguir aproveitar o desconto. Olha, essa pergunta é interessante. O que a norma estipula é que é vedado dividir uma usina maior em várias menores para enquadramento no sistema, nos limites de micro e mini geração distribuída. Nesse caso, é possível que não se enquadre nesse texto da norma, mas precisaria ver o caso concreto para poder ver se pode ou não. Mas a norma diz que não pode dividir para enquadramento nos limites de micro e mini geração. Se ele vai permanecer como mini, aí pode. Agora, se ele quisesse dividir uma de 750, que é mini, em 10,75, que são micro, aí isso não pode. Você tinha falado um pouquinho na sua apresentação sobre quem é que paga pelas reformas na rede. Certo. A gente recebeu várias perguntas sobre isso, eu acho que poderia ser interessante retomar esse ponto rapidinho. Retoma, não tem problema nenhum. A gente falou nesse slide aqui, né? A gente falou da participação financeira, que é um instituto que cabe para qualquer consumidor, inclusive consumidor que tenha micro ou mini geração distribuída na sua unidade consumidora. Como é que funciona esse instituto? Para qualquer consumidor. A distribuidora vê quais são as obras necessárias para atendimento daquele consumidor. E aí o que o consumidor vai pagar é a diferença entre o custo total dessas obras, evidentemente que proporcional à potência que ele quer. Então, se ela vai fazer uma obra que dá para atender 1 mega, mas o que ele quer é só 100 kW, mas ela quer fazer uma obra para 1 mega já por algum motivo. Então, ele vai pagar proporcional a 100 kW, 1/10 desse valor. Mas aí desse 1/10 ainda tira uma quantidade. Essa quantidade é calculada de acordo com uma formulinha que tem na 414. Se você procurar na resolução 414 de 2010, tem lá uma seção de participação financeira. Então, tem uma formulinha que mostra como que se calcula o encargo de responsabilidade da distribuidora, ERD. Esse ERD é o seguinte, se o custo total da obra proporcionalizado deu R$1.000 e o ERD foi de R$700, o consumidor tem que pagar os 300 extras. Se o ERD deu de 1.100, o consumidor não tem que pagar nada, porque o custo da obra já era menor do que o encargo de responsabilidade da distribuidora. Tá, e como é que isso se aplica especificamente para micro e mini geração distribuída? Vamos dar um exemplo. Tem um consumidor já que tem uma potência, uma demanda contratada de 100 kW. Esse consumidor que tem uma demanda contratada de 100 kW, tem uma carga lá que exige 100 kW, quer botar uma geração de 200 kW. Pode colocar? Pode. Ele tem que pedir um aumento da demanda contratada como carga, vai pagar como carga para 200 kW. Então, ele pediu esse aumento da demanda para 200 kW. A distribuidora vai tratar isso como um aumento de demanda, certo? Então, aumentou de 100 para 200. Ela fala, olha, para eu atender 200 de carga, eu preciso fazer essas obras aqui. Mas ela vê, não, mas pera lá, esses 200 não é só porque é carga, é uma geração também, né? Então, além dessas obras, eu tenho que fazer algum ajuste aqui na proteção, por exemplo. Como 200 é mini, esse ajuste na proteção entra também no custo. Então, ela calcula todo o custo que tem para atender esse consumidor, e o que o consumidor vai pagar é a diferença entre todo esse custo e o encargo de responsabilidade da distribuidora que a gente acabou de citar, certo? Se for microgeração, o que ele não paga? Ele paga participação financeira? Paga, normal. Então, se tem uma unidade lá, com 50 kW de demanda contratada, quer passar para 75, certo?
mesmo unidades do grupo A podem instalar microgeração, como a gente já respondeu numa das perguntas. Então, pode ser uma do grupo A que tem uma demanda contratada de 50. A demanda contratada do grupo A não tem que ser obrigatoriamente maior que 75, tem que ser maior que 30, se não me engano. Então, ele tem uma demanda de 50 e quer aumentar para 75. Nesse aumento, a distribuidora diz, olha, eu preciso fazer, para atender uma carga de 75, preciso fazer essas obras aqui. Esse custo entra na participação financeira. Mas ela fala, não, mas espera lá, isso não é uma carga, isso é uma geração. Então, além dessas obras, eu tenho que fazer umas outras obras. Que é um ajuste na proteção. Essa outra, em geral, vai ser ajuste na proteção, porque é geração. Esse ajuste na proteção, como é microgeração, na proteção do sistema dela, da distribuidora, esse ajuste não entra no cálculo da participação financeira. Só entra no cálculo da participação financeira as obras que seriam necessárias para atender uma carga de 75 kW. Entendeu? Então, ela vai calcular a participação financeira como se você fosse uma carga de 75. Então, se é uma carga de 50, aumentou para 75. Ela vai calcular a participação financeira da mesma forma que ela calcularia se fosse uma outra unidade consumidora que tinha uma carga de 50 que aumentou para 75. Certo? Como é uma microgeração, ela vai fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo, e você vai botar a microgeração lá. Certo? Essa é a regra da participação financeira. Será que ficou mais claro? Acho que sim. Tá. Obrigado. O Hugo está lembrando aqui que é para a gente falar do guia de perguntas e respostas. No guia de perguntas e respostas, que está naquele slide que a gente colocou ali atrás, tem algumas perguntas que explicam melhor como é que funciona essa participação financeira para os casos de micro e mini geração distribuída. Então, acho que vale a pena dar uma lidinha lá. E ver como é que é a regra da participação financeira para esses consumidores. Já que a gente está falando sobre essa questão de quem paga o quê, etc., o Mário Neves está perguntando o seguinte: na cobrança de adequação do sistema de medição, a troca do medidor nas faturas cujas solicitações foram feitas antes da entrada em vigor da 687, porém, a liberação do sistema foi feita posteriormente à 687. A troca deve ser cobrada, não deve? Como fica? A regra, se o consumidor fez uma solicitação de acesso na regra anterior, o que vale para ele é a regra anterior. Então, se ele começou o acesso na regra anterior, vale a regra anterior. E aí, o Marcelo e o Diogo também perguntaram o seguinte: um projeto acima de 75 kW para autoconsumo remoto, apenas geração, sem consumo, que vai compensar a energia para um cliente em baixa tensão. Nesse projeto, incidirá a demanda contratada ou custo de disponibilidade? Boa pergunta, olha. Então, vai ter uma unidade consumidora que vai ter 75 kW de potência, né? 75 kW, essa unidade consumidora só vai ter geração, mas vai ser tratada como uma unidade consumidora, mas que tem só geração. Nessa unidade consumidora, então, se for do grupo B, não necessariamente tem uma demanda contratada. Se for do grupo B, não tem demanda contratada, inclusive, né? Se for uma do grupo A, aí tem demanda contratada. 75 certamente vai ser do grupo B. Então, ele não contrata uma demanda nessa onde está a geração. Mas se incide o custo de disponibilidade, sim. O custo de disponibilidade é o valor em reais equivalente a 30 kWh, se for uma unidade monofásica, 50 se for bifásica e 100 kWh se for trifásica. Então, para esse caso de uma unidade de 75 kW, certamente ela vai ser trifásica. Então, o consumidor vai ter que pagar por um valor em reais equivalente a 100 kWh todo mês nessa unidade consumidora, certo? Esse valor não gera créditos, não. Esse é o custo de disponibilidade, o custo que a distribuidora tem para atender essa unidade consumidora que não está consumindo nada, certo? Nas unidades que vão receber os créditos, também vale a mesma coisa do custo de disponibilidade, certo? Então, por exemplo, se foi gerada uma quantidade de quilowatt-hora que foi gerado 100 kWh aqui, e aí todos 100 vão para uma outra unidade consumidora que é trifásica. Essa unidade consumidora que é trifásica, se ela tiver consumido só 100 também, a gente pode imaginar, então ela não vai pagar nada. Não, vai pagar sim. Ela tem que pagar sempre o mínimo, que é o custo de disponibilidade. Isso vale do custo de disponibilidade para qualquer unidade consumidora, com ou sem geração distribuída. Tá bom? O Alexandre, da Angi Solar, está perguntando como é que fica a questão das cooperativas rurais de energia junto à ANEEL.
porque eles dizem que não precisam seguir as normas de vocês e que eles têm as próprias regras. Então, ele está contando para a gente que eles estão tendo muito problema com a questão de cumprimento de prazo e de troca de medidor. Uma cooperativa de eletrificação rural, que não é uma permissionária de distribuição de energia elétrica, é só uma cooperativa, ela inteira é vista como um consumidor pela ANEEL, né? E, como ela é vista como um consumidor, a relação dela com seus cooperados é uma relação interna entre eles. E aí, realmente, não se aplica. Mas a permissionária tem que seguir. Se for uma cooperativa que seja enquadrada como permissionária na ANEEL, ela tem que seguir as regras da ANEEL. Ok. O Thiago Guimarães está perguntando se para condomínios GD tem algum formulário específico da concessionária para inclusão de dados de carga de cada condomínio. Não tem nenhum formulário específico, não. O que ele vai ter que fornecer são os documentos que estão lá na solicitação de acesso. Um dos documentos da solicitação de acesso é, inclusive, uma relação de cada unidade consumidora que vai receber os créditos. Uma relação da carga das unidades consumidoras que já são parte do condomínio, a distribuidora já deve ter quando fez a ligação dessas unidades consumidoras. Certo? Certo. Daniel, a Laura perguntou para a gente o seguinte: a 687, numa das alterações que ela fez na 482, ela estabeleceu a solidariedade no artigo 2º, parágrafo 6º. Certo. Que você quer que eu leia para você ou você lembra? Não precisa, não. Sabe tudo. Não sei, não é o que eu lembro. Ela está perguntando o que significa essa solidariedade. Certo, ótimo. Olha só, é o seguinte. Então, só para quem não tiver acompanhado a pergunta, a norma diz, a 482 diz que quando é um caso de uma cooperativa, por exemplo, seja uma geração compartilhada, cooperativa ou um consórcio, o consumidor, essa cooperativa ou esse consórcio, tem que apresentar para a distribuidora um documento que comprova a solidariedade entre os agentes. O que a ANEEL quis dizer com isso? A ANEEL quer que seja apresentado para a distribuidora um documento que comprove que todos aqueles consumidores para quem os créditos vão ser enviados são cooperados ou são efetivamente consorciados. O intuito desse documento que comprova a solidariedade é só demonstrar que todos os consumidores que vão receber os créditos são cooperados ou são consorciados. A ANEEL não dá à distribuidora prerrogativas a mais pelo fato de eles terem uma solidariedade entre eles. Evidentemente, essa solidariedade vai ser feita obedecendo regras específicas em cada caso. Se, num caso específico, essa solidariedade der alguma liberdade adicional, essa liberdade adicional pode ser levada em consideração. Agora, a ANEEL não dá, por exemplo, para a distribuidora o direito de cobrar de um dos consorciados quando o outro consorciado deixou de pagar a fatura, de maneira alguma. A ANEEL não dá isso. Pode ser que algum outro instrumento dê, mas a ANEEL, quando diz que tem que ter esse documento que comprova a solidariedade, não dá essa prerrogativa para a distribuidora. Esse documento é só para mostrar para a distribuidora que todos os cooperados ou todos os consorciados são... todos os que vão receber os créditos são cooperados ou são consorciados. O Gleison, ele está com uma dúvida. Na verdade, se você não puder responder agora, ele pediu se você pode direcionar ele para alguma leitura. Como é que funciona o sistema de aterramento dos módulos? Esse eu não sei responder. Isso é algo que a gente não regula aqui. Como é que vai ser o aterramento dos módulos? Não faz parte das nossas competências de dizer como é que vai ser isso. Ok. Depois a gente tenta te direcionar para alguma leitura, Gleison. O Fernando perguntou o seguinte: para os casos desse autoconsumo remoto que já foram citados antes, em uma rede de supermercado, por exemplo, se houver 10 unidades consumidoras com 1 megawatt instalado em cada uma delas, mas é o mesmo CNPJ, isso ainda é enquadrável dentro da 482? Ele quer instalar, tem 10 supermercados, cada um num local diferente, Cada um né? num local diferente, mesma área de concessão. Mesma área de concessão, quer botar 1 megawatt em cada um dos supermercados. Pode, sem problema nenhum, fique à vontade. Mas mesmo para autoconsumo remoto? Mesmo para autoconsumo remoto. Ele pode botar 10 de 1 megawatt, cada uma num local completamente diferente, e vai passar isso para outros 10 ou 20 ou 6 supermercados da mesma área de concessão. Não tem problema. Ok. O Jonesso... A regra é boa. O Jonesso Carneiro está perguntando o seguinte: alguns municípios cobram a CIP, né, a Contribuição de Iluminação Pública. Algumas concessionárias estão cobrando a CIP sobre o consumo e não sobre o consumo líquido. E isso acaba prejudicando
quem gera a sua própria energia. Como é que é a norma para essa cobrança? Infelizmente, eu não vou saber te responder, porque a iluminação pública é... A lei municipal tem que definir essa regra. Não é uma competência da lei. O Hugo está dizendo que a lei municipal vai ter que definir, não é uma competência da lei. Então, a Constituição que define? Então, a Constituição já diz que é o município que vai ter que definir. A gente não sabe como é que vai se aplicar para o caso específico de geração de cimento. Então. Acho que deu para ouvir. Cada município pode fazer do seu jeito, se alguém não ouviu quando o Hugo disse dali. Vou parar de compartilhar a tela para as pessoas tiverem um pouquinho. Tá. Não, era melhor deixar compartilhando, então. Que aí a gente fica também mais amigável aqui. Voltou? Vai ficar aqui batendo mas aí papo. ficamos nós dois. Vamos lá, gente. O Eudes Abreu gostaria de saber se um condomínio que tem 5 unidades consumidoras, o projeto deve ser feito englobando todas ou se ele pode fazer 5 projetos distintos, no caso de geração em condomínio. Um condomínio que tem 5 unidades consumidoras no mesmo condomínio. Ele quer saber se pode fazer 5 projetos distintos? Ou se ele vai fazer um só englobando todas elas. Mas é porque, para condomínio, a geração distribuída tem que estar ligada na unidade consumidora condomínio. Então, não vejo como que seriam 5 projetos distintos. Eu também não entendi a pergunta. Se você puder mandar uma clarificação para a gente, ajuda. Tá bom, mas assim, o que a gente pode dizer já é que para condomínio, a unidade consumidora condomínio que vai ter geração distribuída. A não ser que ele esteja falando um condomínio, sei lá, horizontal, que tem muito espaço e ele quer botar vários, cada um num lugar diferente. Mas todos vão ter que estar conectados na mesma unidade consumidora, que é a unidade consumidora condomínio. Ok. O Fernando Costa está perguntando o seguinte: como é que funciona a questão da concessionária descontar os créditos gerados no custo de disponibilidade? Se a ANEEL tem alguma regulamentação sobre isso? Então, o que acontece é o seguinte. Tem 2 coisas que é importante a gente levar em consideração. A primeira é, se o consumidor gerou no mesmo mês que ele gerou. Então, vamos supor, o consumidor tem uma unidade consumidora com geração distribuída, e aí essa unidade gerou, vamos dizer, 600 kWh e consumiu 400 kWh. Vamos imaginar que essa unidade consumidora seja trifásica, então o custo por unidade é o valor em reais equivalente a 100 kWh. O que vai acontecer? A determinação da quantidade de créditos que ele vai ter é a diferença entre o que ele gerou e o que ele consumiu naquele mês, sem levar em consideração o custo de disponibilidade. Então, se ele gerou 600 e consumiu 500, ele tem 200 kWh de crédito, certo? Tá. 600 e 400, isso, desculpa. Se ele gerou 600 e consumiu 400, ele tem 200 kWh de crédito. E ele vai pagar, naquele mês, um valor em reais equivalente a 100 kWh lá para a distribuidora. Mas esse 100 lá que ele pagou não gera mais 100 de crédito, não, para que ele fique com 300, não, ele fica com 200. Tá. Mas aí ficou com 200 kWh de crédito. No mês seguinte, vamos supor que ele não gerou nada. Não gerou, não teve geração de algum problema, não sei. E aí ele consumiu 200 kWh. Aí no mês seguinte, a regra manda levar em consideração o custo por unidade, sim. De que forma? Se ele consumiu 200, mas ele vai pagar pelo menos por 100 no mês seguinte, né? Ele tem 200 de crédito, ele não usa os 200 de crédito, ele usa só 100 do crédito que ele tem, entendeu? Então, assim, o custo de disponibilidade não é usado para gerar crédito. Agora, uma vez que ele tem um crédito, ele não usa esse crédito para abater da fatura de energia se já tiver dado menos do que o custo de disponibilidade, entendeu? Então, ele usa só até o custo de disponibilidade. Então, ele tem 200 de crédito, consumiu 200. Ele vai usar 100 desse crédito, aí deu 100. Ele vai ter que pagar por 100, então ele para de usar o crédito. Sobrou 100 de crédito. Entendeu? A regra própria 482. A própria 482 estabelece isso. Então, o Eduardo está perguntando se, assim, ou seja, o consumidor vai pagar 2 vezes, pois pagou 100 da primeira vez quando seus créditos foram usados e pagou novamente quando veio o custo de disponibilidade. Não entendi a pergunta, não. Não, o que vai acontecer é, ele tem que pagar por pelo menos 100 quando ele usa a rede, está conectado na rede. Isso. Então, ele vai pagar por 100 kWh. Ele vai pagar um valor em reais equivalente a 100 kWh. Você vê que eu estou falando o valor em reais para ficar claro que não é, ele vai pagar 100 kWh. É um valor fixo que, por acaso, foi estabelecido em reais. Que não vai descontar do crédito dele.
Isso, só não vai descontar do crédito. Isso, então, assim, acho para que essa é ele a gerar dúvida principal. crédito, isso, para ele gerar crédito, ele tem que gerar mais que o que ele consumiu naquele mês. Uhum. Entendeu? Se ele não gerou mais que o que ele consumiu, não tem como ele gerar crédito. E o crédito que ele gera é a diferença entre o que ele gerou e o que ele consumiu, certo? Mas aí, uma vez com crédito, ele não usa crédito para abater da fatura de energia elétrica se ele já tiver no custo de disponibilidade. Então, por exemplo, ele tem 200 kWh de crédito. E aí, no mês seguinte, consumiu 150 kWh. A gente sabe, olha, ele vai ter que pagar por 100 de qualquer jeito, né? Ah, então eu uso 150 desses 200 e ele vai ter que pagar por 100? Não, uso não. Uso só 50 dos 200 que ele tinha. Entendeu? Já que ele já vai pagar por 100, eu só pego 50 kWh do crédito. Os outros 150 de crédito, ele continua. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque o pessoal está falando é o seguinte. Por exemplo, se o cliente gerar 500 e consumir 500 da rede, ainda assim ele vai pagar o 100 do custo de disponibilidade. Exatamente. Essa é a questão, gente. A conta ela não fica zero. O custo de disponibilidade sempre está lá. Sempre está lá. E aí, isso é um ponto muito interessante da hora que o pessoal for projetar sistemas. Porque, olha, se ele gerar 500 e consumir 500, ele vai pagar por zero. Por 100, desculpa. Né? Paga por zero. E não gera crédito. Agora, se ele gerou 400 e consumiu 500, ele vai pagar pelos mesmos 100. Então, talvez seja melhor você projetar um sistema que gera 400, que, portanto, é mais barato, já que ele vai pagar a mesma coisa que um sistema que gera 500. Entendi. Então, só para deixar, não sei se vocês estão acompanhando isso, mas esse ponto gerou revolta nos sócios. O pessoal que está acompanhando, está todo mundo falando que isso não está acontecendo e que não é assim que as concessionárias estão fazendo. Eles estão abatendo o crédito do consumo total e depois cobrando ainda o custo de disponibilidade. Isso é um erro que pode ser que os distribuidores estejam fazendo, porque a regra anterior dizia que era assim, abatia mesmo o crédito. A nova regra, que começou a valer em 1º de março, que mudou. Então, anteriormente estava certo, até 1º de março está certo. Nos faturamentos depois de 1º de março, isso não pode mais acontecer. Se acontecer, a gente reforça o que a gente já disse antes. Reclame, por gentileza, reclame mesmo. Podem reclamar na ouvidoria da distribuidora e reclamem aqui na ANEEL, para que a ANEEL tenha conhecimento desses casos, certo? E a ANEEL tem um canal específico para essas reclamações, onde tudo fica registrado. Você pode até ficar, talvez, um pouco com receio, porque é algo novo, e aí talvez quem te atender no 167 aqui da ANEEL talvez não saiba te explicar de pronto, mas mesmo assim, reclame e registre para que a ANEEL possa saber qual é a demanda da população e se preparar para atender cada vez melhor. Voltando na questão das cooperativas rurais, complementaram a pergunta aqui fazendo o seguinte, que eles entenderam que você explicou, mas que as cooperativas estão cobrando a troca de medidor. E aí, como a 687 fala que não deve haver cobrança, eles estão perguntando se isso é certo, se é uma exceção para as cooperativas rurais ou não. Então, o que a cooperativa, se for uma cooperativa que não seja permissionada, a relação da cooperativa com os seus cooperados, uma cooperativa de eletrificação rural, não é a mesma cooperativa da geração compartilhada que a gente disse antes, não, tá? Uma cooperativa de eletrificação rural com seus cooperados é uma relação entre eles que a ANEEL não regula. Então, a cobrança de medidor ou qualquer outro aspecto, inclusive da 687 e da 482, não necessariamente se aplicam a eles, certo? Isso se aplica a todas as distribuidoras que são concessionárias de serviço público ou permissionárias, que essas são reguladas pela ANEEL. Essas cooperativas pequenas e tal, que não são permissionárias, tem regras próprias e ela é tratada, a cooperativa inteira é tratada pela norma como se ela fosse um consumidor perante a distribuidora. Também estão perguntando aqui para a gente, Daniel, como é que fica o caso com os consumidores que são parcialmente livres? Então, a regra é específica em dizer que ela não se aplica a consumidores livres. Se você for olhar na 414, termo parcialmente livre, eu acho que nem existe. É consumidor que é livre e que adquire parcialmente a energia da distribuidora. Como ele é um consumidor livre, a 482 não se aplica para ele, mesmo que ele seja parcialmente livre. Ele é livre. Ele é livre. Entendi. Estão boas as perguntas. Estão boas? Não, que bom, porque tem muitas, viu? A gente vai ter que... Vamos ter que ver o que a gente vai fazer.
fiz a solidariedade. Muitas são até repetidas, né? Elas Mas são não tem relacionadas, problema, são né? relacionadas, não tem problema. Podem perguntar à vontade. Em autoconsumo remoto, a energia injetada na rede desconta primeiro o consumo em outro posto horário da geradora ou primeiro abaterá o consumo das outras unidades remotas no mesmo posto horário? Quem perguntou foi o Carlos Faria. Você repete, por gentileza, a pergunta do Carlos? Foi complexo. Foi complexo. Em caso de autoconsumo remoto, Certo. a energia injetada na rede desconta, primeiro descontada, né, do consumo em outro posto horário da geradora, ou ela primeiro vai abater o consumo das unidades remotas que estão no mesmo posto horário? Ah, entendi a pergunta. Então, primeiro no outro posto da unidade que gera. Então, é sempre você desconta tudo na unidade que gera, e aí o restante que vai ser utilizado como excedente para as outras unidades consumidoras. Então, a ordem é, vamos supor que seja um autoconsumo remoto que está numa unidade consumidora do grupo A, que tem ponto fora ponto. E aí vai usar o excedente numa outra também do grupo A, que tem ponto fora ponto. Qual é a ordem? Vamos supor que gerou só fora ponta dessa unidade 1 aqui. Eu vou compensar primeiro com o fora ponta dessa unidade 1, se sobrou com a ponta dessa unidade 1, se sobrou com o fora ponta, que foi quando gerou da unidade 2, e aí se sobrou com a ponta da unidade 2, nessa ordem. Essa ordem de utilização dos créditos, se não me engano, está explicada lá no guia de perguntas e respostas. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá no guia de perguntas e respostas, que ele esclarece melhor. Porque, inclusive, pode ser mais de uma unidade consumidora, e aí o guia mostra como é que é a ordem para todos os casos. Entendi. O Juliano Camargo perguntou se ele pode gerar energia no horário fora de ponta para consumir no horário de ponta. Pode, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é, se ele gerou a mais do que o que ele consumiu fora de ponta, e aí, repare que eu falei a mais do que consumiu, por quê? Porque o excedente é que é usado para bater do outro posto tarifário. Então, ele gerou fora de ponta uma quantidade maior do que o que ele consumiu fora de ponta. Daí, esse excedente, ele usa para bater o consumo na ponta. Agora, nesse caso específico, o que ele gerou a mais fora de ponta não vale exatamente a mesma coisa na ponta. Vale um pouquinho menos. E esse um pouquinho é em torno de 0,6, que é a relação entre TE. E aí, lembrando, essa relação não é a relação entre a tarifa final de fornecimento, não. É só entre a componente TE da tarifa, certo? Que aí fica em torno de 0,6 para quase todos os casos. Você tem que ver lá para a distribuidora específica, hoje em dia, qual que é o valor da relação entre TE para aquela distribuidora. Mas é em torno de 0,6. Isso significa que se ele gerou 1.000 kWh a mais fora ponta, ele tem 600 para usar na ponta. Ok. No caso de autoconsumo remoto, quando você estabelece uma cooperativa que a cooperativa em si não tem necessidade de consumo, certo. Como é que fica a questão da demanda? A demanda contratada, por exemplo. Quem perguntou foi o Paulo. Então, você vai ter formar uma cooperativa para geração compartilhada, né? Nesse caso, vai se enquadrar como geração compartilhada. E aí, essa cooperativa vai ser titular de uma unidade consumidora onde tem geração distribuída. Os créditos que são gerados aqui vão ser usados para bater o consumo de outras unidades dos cooperados, certo? Essa unidade onde está a geração distribuída tem que ter uma demanda contratada, se for no grupo A, maior ou igual à potência instalada de geração distribuída. Uma demanda em termos de potência. Ela pode não consumir, em termos de energia, nada. Ela vai ter uma demanda que ela vai pagar como se fosse uma carga que contratasse uma demanda em termos de potência nessa unidade consumidora. Não tem descontos aplicáveis à geração, porque ela não é uma geração, ela é tratada pela unidade consumidora. E aí, ela tem que ter uma demanda pelo menos igual à potência instalada de geração distribuída. Se for do grupo A. Se for do grupo B, tem que ter uma potência disponibilizada pelo menos igual à potência instalada de geração distribuída, certo? Na unidade consumidora, mesmo que não tenha consumo nenhum. Então, se não tiver consumo, tudo que ele gerou vai ser usado para bater a fatura dos cooperados e dos consorciados. Mas a demanda é sempre pagar. Certo? O Felipe está fazendo uma pergunta sobre ICMS. Eu acho que vai depender da regulação do CONFAS também, mas vamos lá. Vamos ver. As alíquotas de ICMS variam com a energia consumida. Então, ele está falando que, por exemplo, no Maranhão, a partir de 500 kWh, a alíquota passa de 14% para 27%. Um consumidor que consumiu 600 kWh e injetou 300 kWh, deveria pagar qual alíquota? Ótima pergunta, mas a gente não vai saber responder também. Vai ter que ver a... Tem que fazer uma consulta. Tem que fazer uma consulta para a Secretaria de Estado da Fazenda.
O Igor está perguntando o seguinte: caso um cliente do tipo B, com 2 unidades consumidoras, necessite instalar uma usina de 300 kW-pico em outro terreno para suprir o consumo das 2 unidades, será necessário contratar demanda, mesmo ele sendo tipo B? Então, a unidade consumidora que vai ter a geração distribuída é uma unidade consumidora. Então, ele vai ter 3 unidades consumidoras. E essa de 300 kW não vai poder ser grupo B, vai ter que ser grupo A, né, que é 300 kW. Então, vai ter que contratar demanda, sim, nessa unidade de 300 kW. As outras duas, o grupo B continua no grupo. Beleza. Gente, eu vou 2 minutos trocar de computador com a Mari para a gente pegar mais a outra lista de perguntas. Ver se tem mais perguntas. Não, eu nem acabei essa lista. Nem acabou. Que bom, nossa, tem bastante pergunta aí. Vamos lá. Eu acho que talvez só para não ficar cansativo depois do pessoal que for assistir, a gente pode limitar mais uns 10 minutinhos de perguntas, né? A gente faz mais uns 10 minutinhos. Pode ser? Pode ser, mas o pessoal já está demandando nos comentários um segundo binário. A gente faz, não tem problema, estamos à disposição. Só de perguntas. Só de perguntas, ótimo. O José Augusto está perguntando se no caso de condomínio e da cooperativa, o número de condôminos ou cooperados pode variar no tempo. Pode, não tem problema nenhum. Agora, o que vai acontecer é, toda vez que ele variar o número de condôminos ou o percentual que vai ser aplicado para cada um, o que deve ser feito é avisar para a distribuidora com antecedência de 60 dias para que ela possa mudar o faturamento dessas unidades. E aí, se entrou um novo cooperado, um novo consorciado, tem que mostrar o documento que comprova que ele é um dos cooperados ou um dos consorciados, que é aquele documento que a gente falou lá da solidariedade, sabe? Sim. Só tem que apresentar de novo esse documento, mostrar, pode variar à vontade. Mas existe um prazo, né? Então, existe um prazo, 60 dias. O pessoal tem que ficar atento a isso. O Mário Neves, da UV Solar, perguntou o seguinte: a Copel não está aceitando projetos assinados por eletrotécnicos, quando a legislação federal assegura a esses profissionais competência para tal. Qual a interpretação da ANEEL? Olha, a ANEEL não deu competência para a Copel, para qualquer distribuidora, de definir quais são os profissionais que estão habilitados para emitir a anotação de responsabilidade técnica para a geração distribuída. Quem vai definir, quem pode emitir essa anotação de responsabilidade técnica, é o conselho de classe lá, o CREA, né, que vai dizer se esse profissional está ou não habilitado para emitir aquela RT. Se é um profissional habilitado que emitiu essa anotação de responsabilidade técnica, a ANEEL não confere às distribuidoras a prerrogativa de negar essa anotação de responsabilidade técnica. Então, certo? Ok. O José Eduardo Matar está perguntando se as companhias de energia elétrica poderão ser fornecedores de sistemas fotovoltaicos aos clientes finais ou existe alguma restrição? Existem algumas restrições, sim. Uma distribuidora de energia elétrica não pode atuar no segmento de geração. Isso vai para qualquer distribuidora de energia elétrica, certo? Então, a empresa que distribui energia elétrica deve só distribuir energia elétrica, certo? Evidentemente que a regra não proíbe que empresas que tenham o mesmo controlador, mas que sejam empresas diferentes, atuem em segmentos diferentes. Essa proibição não tem, mas tem que ser empresas diferentes. Ok. O Gabriel perguntou para a gente o seguinte: é possível solicitar um novo medidor exclusivo para a ligação do sistema fotovoltaico? E aí ele deu um exemplo. No caso de um galpão industrial, onde já existe o consumo, mas eles querem aproveitar apenas o telhado. Ou seja, a usina vai ser instalada, mas ela é de um dono diferente do dono daquele galpão. Olha, a regra não proíbe que no mesmo terreno, então tem um galpão e tem mais de uma unidade consumidora. Pode ter, inclusive, um prédio, né, com várias unidades consumidoras. Mas no mesmo galpão, você não poderia ter 2 relógios. No mesmo galpão, não. Você vai ter que ter 2 unidades consumidoras. Pode ser o mesmo terreno, e aí você vai usar o telhado, né? Então, não tem problema. Então, no mesmo terreno, você vai ter 2 unidades consumidoras. Agora, isso é importante levar em consideração o seguinte: se, por exemplo, o galpão é uma unidade consumidora do grupo A, com uma demanda de 100 kW, você quer usar o telhado para botar mais 100 kW, como você vai fazer uma outra unidade consumidora, essa outra unidade vai ter que contratar uma outra demanda de 100 kW. Isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o projeto. Pode ser que não valha a pena, talvez valha mais a pena compensar no próprio galpão, certo?
Mas a regra não foi que uma unidade, um terreno tenha mais de uma unidade consumidora. Lembrando que, se ele alugou uma parte do terreno, do telhado, alguma coisa do terreno, ele vai ter que entregar para o distribuidor um documento que comprova que ele tem a propriedade ou posse daquele imóvel onde ele vai colocar a geração de seu O André está perguntando como é que fica o valor da TUSD a ser paga numa geração distribuída que é para um condomínio de consumidores. O valor da TUSD em real por quilowatt, né, em termos de demanda. A ser pago num condomínio que ele vai pagar a TUSD do mesmo jeito que ele pagava anteriormente. Então, se tinha um condomínio que tinha 50 kW de demanda contratada, ele continua contratando os mesmos 50, mesmo que volte de uma geração de 100, então ele não paga pelos mesmos 50. Condomínio não. E do condomínio, especificamente, tudo que for injetado na rede pode ser partilhado entre os integrantes. Não tem que abater no próprio condomínio. Okay. O pessoal da Tecnova Energia Solar, e aí eu vi que surgiram outros comentários depois também, está perguntando como é que fica a questão da tarifa / compensação no relógio para irrigação. Porque existe um relógio verde, né? E o pessoal que usa eletricidade para irrigação tem um desconto de aproximadamente 75%. E aí, se eles colocarem solar, como é que ficaria a compensação? Então, o desconto que o pessoal da Solar tem não é que a tarifa de energia deles seja diferente. Então, não tem que se falar numa relação entre TE para eles, não. Certo? Então, assim, se ele consumiu, vamos supor que não tenha, seja um rural gigante, mas do grupo B, que não tem posse tarifária, para ficar mais fácil o exemplo. Tem um período diurno em que ele tem uma tarifa e a noturna ele tem a mesma tarifa. Mas à noite ele tem um desconto nessa tarifa. Então, se ele gerou a mais durante o dia, ele vai abater o que ele consumiu à noite sem nenhuma relação entre tarifas, certo? E depois de abatido, aplica-se o desconto. Entendi. Gente, vamos fazer uma última pergunta. E aí, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, que o Daniel deve estar, coitado, já está aqui sabatinado. Não tem problema. Não vale nota. Acho que a gente pode encerrar com um ponto importante. Vamos lá. Tem bastante gente preocupada, e aí o Marcelo Pesnesi comentou que o pessoal que acompanhou a revisão da 482 acompanhou também a discussão das distribuidoras que querem que haja cobrança do fio. Como é que está isso dentro da ANEEL? Se existe a possibilidade de ocorrer essa mudança na resolução? E aí, como é que fica isso para os clientes e, por exemplo, para a geração compartilhada? Ótimo ponto, Marcelo. Essa é uma discussão que a ANEEL teve de maneira bastante aberta e é o que a ANEEL tem demonstrado que deve fazer ao longo desse processo. O que a ANEEL determinou? A diretoria determinou na resolução mesmo que até 31 de dezembro de 2019 ela seja revista para poder, enquanto isso, a ANEEL estudar, ver quais são os impactos que estão sendo analisados, que estão sendo causados pela geração distribuída, para ver se há necessidade de ter alguma modificação. Agora, isso não é tanto motivo para preocupação. Já existia na regra inicial, na 482 inicial, que ela deveria ser revista dentro de 5 anos, que já era uma preocupação que a gente já tinha naquela época. Ela deveria ser revista em 5 anos, e ela foi revista, mas foi revista no sentido de ampliar. Então, isso sempre pode acontecer, no sentido de ampliar mais as possibilidades. Agora, um conforto que a diretoria fez questão de deixar no voto do diretor-relator foi que, quando tiver essa mudança na regra, que a nova regra valha para os novos consumidores. Então, no voto do diretor-relator, tanto na primeira resolução, então lá na 482 inicial, se você for olhar o voto, ele disse que ela vai ser alterada em 5 anos, mas quem entrou antes, nesse período, deve ter mantidas as regras que foram aplicadas para ele. As regras favoráveis. As regras favoráveis. Evidentemente, isso não foi uma preocupação que teve nesse caso, porque a regra só ficou mais favorável ainda. Então, a resolução nem teve que dizer, olha, para quem já entrou, continua valendo. Não, porque só melhorou. No voto dessa modificação na resolução da 687, o diretor-relator, novamente, agora outro diretor-relator, mas com o mesmo posicionamento, fez questão de colocar um parágrafo dizendo que essa mudança que ocorrerá em 2019, certamente, se não é certeza absoluta de que vai mudar alguma coisa, pode ser que a ANEEL entenda que não precisa mudar, deva valer só para os novos. Isso tem até um ponto positivo, né, Bárbara? Que faz com que as pessoas tentem que correr mais para poder instalar mais rápido e o negócio avança mais rápido ainda, certo? Mas é um conforto que a ANEEL tentou dar, o diretor
relator tentou colocar, dizendo que isso deve valer os novos. Ok. Tá Tá ok? bom. Muito obrigado, a gente agradece a participação de vocês, agradece a paciência de quem acompanhou e estamos à disposição para esclarecer mais dúvidas, quem sabe num novo webinar. Com certeza, gente. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que acompanhou desde o começo e está aqui com a gente. Essa é uma iniciativa do Greenpeace Brasil com a ANEEL. E agradecer também ao Daniel pela disponibilidade dele de ter ficado esse tempo aqui com a gente, o pessoal todo do Daniel que abriu as portas. E dizer que a gente está sempre, né, trabalhando também para conseguir expandir, conseguir fazer com que mais pessoas conheçam sobre a geração. Então, fiquem de olho nas iniciativas e no que vem para frente. Muitas pessoas perguntaram, esse webinar está gravado, ele vai ficar disponível nesse mesmo link no YouTube. Okay? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tá lá ainda. Oi? Você sorri, né? Tá lá, né? A gente continua saindo.